Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Rogers Talks. Hoje o nosso entrevistado é Moisés Marques, diretor de Recursos Humanos da Novo Nordisk. Ele possui sólida experiência em recursos humanos, construído ao longo de 25 anos em empresas como General Motors, Unilever, Mondelez, Kimberly-Clark e atualmente a Novo. Executivo com experiência internacional vivida nos Estados Unidos e Inglaterra, ao longo de sua carreira ele também viveu em diferentes estados do Brasil, vivenciando momentos importantes nas empresas onde trabalhou, convivendo com diversas culturas. Destaca-se por inspirar e liderar equipes em ambientes complexos e de grandes mudanças, como aquisições e fusões, startups e mudanças culturais. Suas especialidades em RH são estratégia, desenvolvimento humano e organizacional, desenvolvimento de carreira, business partner e diversidade e inclusão, além de ser fluente em inglês e espanhol. É casado com Cássia Marques, pai de Nicolas, Neto e Mariana. Adora conhecer pessoas novas, cantar, dançar e jogar basquete. Moisés, boa tarde. Prazer tê-lo aqui no Rogers Talks. Boa tarde, Giovanni. Prazer é meu. Eu fico ouvindo essa história toda, eu me identifico mais com a parte final, assim, sabe? Tipo, casado com a Cássia, pai dos meninos e filho da dona Rose, lá de Piracicaba. Tá. Eu também tenho sou descendente de pessoal do interior também, aqui Leme, mais perto de Pirassununga. Legal. Então vamos lá, podemos começar as perguntas? Vamos embora. Você atua em diferentes segmentos de mercado de consumo e acabou vindo para o setor farmacêutico. Quais as similaridades e diferenças que encontrou entre eles, esses segmentos de consumo, e a área de saúde? Muito legal essa pergunta. Eu, como você bem falou, me desenvolvi grande parte da minha carreira em meio de consumo, né, trabalhando por automotiva, passando aí por indulgência, indústria de higiene. E logo quando cheguei em farma, acho que as grandes similaridades que eu encontrei é que ambos os setores trabalham muito fortemente no desenvolvimento da liderança. Essa é uma das peculiaridades que acho que os dois setores trazem fortemente. A busca por agilidade e inovação dentro dos processos, dentro de toda a cadeia, né, desde do começo ao fim da cadeia. E também, acho que mais recentemente agora, o foco com as pessoas e diversidade e inclusão. Acho que essas são as coisas que aparecem para mim mais forte do ponto de vista de similaridade. Como você bem deve saber, você tem um autoconhecimento dentro de farma. Quem está fora da indústria farma olha para a farma e enxerga esse setor de uma forma muito diferenciada, né? Um setor onde que a gente tem grandes investimentos, oportunidades de desenvolvimento bastante bacana, também benefícios que são diferenciados. Mas uma das diferenças que eu encontrei entre os setores de consumo e farma, eu acho que o setor de consumo ele tem um foco mais atuante, ele é mais ousado em termos de tomar risco, né? Eu atribuo isso, Devaney, muito ao perfil do negócio, né? Consumo é produto na gôndola. Então, se você não tem o produto lá, muito provavelmente o consumidor vai comprar do seu cliente. E como a gente sabe bem, em farma, é toda essa venda consultiva e um pouco mais complexa do ponto de vista de interagir com os médicos, para que ele prescreva e depois, posteriormente, as pessoas possam comprar. Então, eu acho o setor de consumo um pouco mais apto a tomar risco. O segundo tema de diferenças é, propriamente dito, a venda, né? Essa venda do consumo que ele é muito mais movido pelo hábito de consumo, o conceito do consumidor e do shopper. E em farma você não tem muito bem essas questões claramente colocadas, porque nós estamos falando de pacientes, basicamente, né? Então, é muito mais como é que o representante leva isso para dentro do médico e como é que o médico consegue identificar o melhor produto, a melhor solução para aquele seu cliente.
E uma terceira coisa também, acho que para fechar a tua pergunta, falar do desenvolvimento do back-office, né? Quando a gente fala de áreas das áreas que não estão diretamente relacionadas à área de vendas, eu acho que consumo já tem um desenvolvimento um pouco mais bem desenvolvido, mas que também agora a gente chega em farma começar a pensar da mesma forma. As áreas de back-office estão sendo discutidas do ponto de vista de região, do ponto de vista global. Eu, por exemplo, agora na Novo estou passando por um processo de transformação dentro de recursos humanos que eu vivi na Unilever há 15, 20 anos atrás, né? Mas, de qualquer forma, a gente também começa a chegar agora dentro de farma e eu vejo um pouco mais avançado o time de consumo, né? O setor de consumo do que o setor de farma. Acho que essas são as principais diferenças e similaridades que eu vejo nesses dois setores. E, na verdade, aproveitando já essa resposta, o segundo item que eu tenho é o seguinte: normalmente o setor é muito fechado, ou seja, mesmo para a contratação de profissionais que não seria obrigatória a prévia atuação no setor, por exemplo, executivos de recursos humanos, jurídico, financeiro, logística, parece abrir-se para essas posições, parece que ao abrir-se uma posição para essas funções, ainda assim o diretor ou gerente de RH vai buscar alguém prioritariamente que venha de um concorrente, ou seja, da própria farma. E você é uma das pessoas que quebraram esse paradigma. Porque na grande maioria das vezes ainda ocorre a seleção dentro do próprio segmento. E como você furou o bloqueio, ou seja, procura um diretor jurídico, vai procurar Novo Nordisk, que, por exemplo, poderia procurar na Bristol, na Lilly, e não fora. Ao contrário, você quebrou esse paradigma. E como é que foi fazer isso, furar esse bloqueio? Bacana. Eu acho que... Por que eu acho que na grande maioria das vezes a gente acaba fazendo isso, né? Você citou bem, eu acho que as áreas de back-office, de novo, jurídico, recursos humanos, todas as áreas que dão suporte às áreas de vendas, né, ou que trabalham para as áreas de vendas, elas têm um pouco mais de flexibilidade de não trazer exatamente o profissional do setor farmacêutico. Mas na grande maioria, concordo com você, a gente ainda busca esse conhecimento de farma, principalmente quando a gente está falando dos cargos de C-level para cima. Eu atribuo isso a um perfil um pouco mais conservador de farma, né? A gente gosta de pensar que as pessoas que já conhecem o setor, já sabem das regulações do setor, já sabem como é que funciona o negócio, elas vão se adaptar melhor ou mais rápido nessas posições. O que não necessariamente é uma verdade, né? A outra coisa que eu vejo como razão é um modelo vencedor, né? Nós não podemos falar que esse modelo que a farma vem usando nos últimos anos, que ele não é vencedor, ele é vencedor, né? Ele forma muito bem, ele traz pessoas com grandes conhecimentos do mercado já para dentro das posições maiores. No entanto, quando eu fui entrar em farma, as pessoas, meus amigos, falavam muito assim para mim: olha, é um setor muito regulado, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que aprender muito, ler muito, tudo é com base na ciência, tem muitos termos científicos. Cara, eu não acho que é tanto assim, sabe? É claro que a gente precisa estudar, é claro que a gente precisa entender, mas eu acho que as farmas precisam começar a olhar pessoas de outro setor para contribuir com ideias novas para dentro do setor, né? Deixar de olhar só a experiência em farma, mas olhar, por exemplo, o quanto que um executivo aprende rápido, o quanto que ele tem de conhecimentos de outros setores que ele pode aportar dentro do setor de farma. E foi isso que a Novo buscou ao me contratar. Então, não fui eu nem que furei o bloqueio, acho que eles que decidiram contratar, né? O Alan, que é o nosso presidente, ele fala para mim, né, depois que me contratou, eu pedi para que fosse de fora do setor. Eu queria alguém com cabeça fresca para pensar recursos humanos de uma forma diferente. E acho que a Novo também começa a olhar mais, né? Eu estou há 4 anos e meio na companhia, mas começou a olhar mais com um olhar de diversidade e inclusão, né? Olhando para fora e buscar outras perspectivas, né? Olhar a diversidade do ponto de vista, olha, eu costumo dizer, farma normalmente pesca no mesmo lago, né?
E se você está lá no mesmo lago, você sabe que tipo de espécie de peixe que você vai tirar de lá, né? Se tem só tilápia lá, é só tilápia que você vai tirar. Então, o que a Novo fez foi jogar rede num outro lago e pescar um peixe diferente para trazer e contribuir para dentro da organização. Então, eu não considero que eu furei o bloqueio, não. Eu considero que essa estratégia da companhia de olhar de uma forma mais aberta e buscar diversidade é que propiciou a vinda minha para esse setor. E seria um ponto de diferenciação da cultura organizacional de uma companhia dinamarquesa em relação a outras culturas, por exemplo, as próprias europeias e norte-americanas? Como você Legal. vislumbra isso? Bom, quem tem interesse em falar sobre cultura dinamarquesa ou sobre os países escandinavos, rapidamente vai identificar um traço de cultura que é a questão da autonomia e da liberdade que as pessoas têm em pensar, em agir e em se comportar, né? Então, acho que essa é uma das características que eu vejo como um traço de cultura da empresa dinamarquesa nesse sentido. Eu já trabalhei em outras companhias europeias e americanas e trabalhar com dinamarquês é muito diferente, é muito bom, né? O outro traço que a gente vê é a questão do empoderamento, né? Então, a matriz cria algumas bases e dá liberdade para que o globo, né, as outras partes do globo, possa decidir de forma local e de acordo com a sua cultura, né? Quando eu comparo com uma cultura americana, por exemplo, empresas que eu trabalhei, normalmente a matriz já diz como é que vai funcionar tudo desde lá do global. Então, acho que uma das belezas de estar numa empresa dinamarquesa é essa. E uma outra que eu gosto muito, um traço de cultura dinamarquesa, é a questão do diálogo e o consenso, né? Então, empresas dinamarquesas, em geral, eu converso com outros colegas que trabalham em empresas dinamarquesas ou de países escandinavos, eles citam isso como um fator, né? Não é um tipo de liderança que define o que vai fazer, é um tipo de liderança que chama para conversa, né? Eu não sei, Devaney, se já teve oportunidade de ir para a Dinamarca ou se de estar em um desses países. Isso reflete até na educação deles, né? Eu já tive algumas vezes na Dinamarca e eu tenho alguns amigos que aqui na Novo que já moraram lá. Diz que na escola eles, por exemplo, eles não têm as matérias super blocadas como a gente tem. Hoje vai ter matemática, português e ciências. Eles chegam lá, sentam com os alunos e conversam sobre o que eles vão estudar no dia, né? Então, esse tipo de criação traz para dentro da organização uma forma, por exemplo, de tomada de decisão em grupo, tomada de decisão em conjunto. Então, às vezes pode parecer um pouco mais devagar, mas a gente ganha muita velocidade depois que decide, porque todo mundo já está unido na mesma decisão. Eu acho que essas são algumas das características que destacaria de uma empresa dinamarquesa. E falando agora especificamente da Novo Nordisk Brasil, quais são as práticas de recursos humanos e ambiente de trabalho que vocês adotam para atrair e reter talentos, além, é claro, de um competitivo pacote de benefícios? Esse é aquele que a gente já citou lá atrás, né? Sim, acho que a gente tem um pacote de benefícios diferenciado. Acho que para eu que vim de um outro setor, existem benefícios em farma que realmente são muito bacanas. Em especial, a Novo trabalha, por exemplo, com benefícios flexíveis. Então, esse é um dos primeiros diferenciais que a gente tem. A gente tem um pacote de benefícios, um banco de benefícios, uma quantidade de pontos, e você aloca os benefícios de acordo com a sua necessidade. Então, não é um benefício padrão para todo mundo, o que a maioria das companhias tem, né? Você chega lá, você tem lá plano médico, tal. Na Novo, não. Na Novo, você tem um pacote de benefícios e, de acordo com a sua necessidade, você aloca esses pontos. Só falando do ponto de vista de benefício. Mas, eu não gosto muito da palavra reter, tá, Devaney? Eu acho que reter as pessoas hoje em dia é muito difícil, né? E eu acho que ninguém retém ninguém. Eu acho que as companhias estão aí oferecendo suas cartas de valores, suas cartas de propósito, suas cartas de desenvolvimento, e o sujeito fica realmente se faz sentido para ele. Se não faz sentido para ele,
ele se move, né? Acho que é isso que a gente vem aprendendo. Então, alguma das práticas, uma das coisas que a gente fala muito dentro da Nova, assim, a gente viver os nossos essentials, né? Então, nós temos 10 essentials que orientam a nossa forma de conduta. Eu não vou citar cada um deles, mas, assim, passa por coisas como respeito, qualidade, excelência, compliance, teamwork. Então, esses essentials a gente vive no dia a dia. E para responder sua pergunta, eu vou falar do último dado que eu tenho do Great Place to Work. Né? Então, ao invés de eu citar as práticas, o que cada uma das coisas, acho que tem uma coisa que é muito valiosa, foi o que os meus funcionários responderam quando lhes foram perguntado por que vocês ficam na companhia. 50% deles, Devaney, falaram que ficam na companhia porque eles têm alinhamento de valores. Os valores da companhia estão alinhados com os valores pessoais. 11% deles disseram que ficam na companhia porque têm qualidade de vida. Né? E aí entende-se muito a questão de equilíbrio entre trabalho pessoal e trabalho profissional. Um número que eu gosto muito, 27% das pessoas disseram que ficam na companhia porque elas têm oportunidade de crescimento na companhia. Então, para quem trabalha com recursos humanos, isso é música para os ouvidos, né? Eu já trabalhei em empresas onde essa relação entre valores e grana, ela é invertida, né? Então, eu fico aqui porque pagam bem, eu fico aqui porque tem um bom benefício. E o nosso número de pessoas que responderam, olha, eu fico aqui porque o meu pacote de remuneração, meu pacote de benefícios são muito bons, foi de 12%. Então, o que eu posso afirmar é que as pessoas ficam na companhia porque elas têm valores e porque tem valores que combinam com os valores delas. E segundo, porque a gente tem programas e práticas de recursos humanos que contribuem para o desenvolvimento das pessoas. Só citando 2 ou 3 práticas, a gente vem trabalhando muito fortemente em um trabalho de desenvolvimento de carreira dentro das pessoas. Né? Então, temos programas estruturados para aceleração de carreira, a gente tem programas estruturados para área de vendas, treinamentos, oportunidades de pessoas trabalharem fora do Brasil. Hoje eu tenho um número de 11 brasileiros, só da minha afiliada, trabalhando fora. E eu tenho também oportunidade de ter pessoas de fora trabalhando dentro da companhia. Isso em todos os níveis. Não estou falando só de diretoria, estou falando que todos os níveis. Então, eu tenho uma menina que é analista de qualidade, que trabalhava em Curitiba, que foi morar no México, e eu tenho, provavelmente você conhece, pessoas que trabalharam aqui como diretor e hoje são GM em outros países no mundo. Então, acho que essa é o pacote, né, que faz com que realmente as pessoas queiram ficar na Novo. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque quando entrei na companhia, o turnover nosso girava por volta de 18%. Hoje, o turnover year-to-date nosso, nós estamos falando de 5% de turnover. Então, para fechar a resposta, acho que o que a gente vem construindo aqui, juntamente com o corpo diretivo, com o nosso management team, é trabalhar com propósito, trabalhar com transparência, nessa linha que eu respondi anteriormente, passar o consenso e dividir algumas decisões com o nosso corpo gerencial para que a gente forme dessa companhia cada vez um lugar melhor para se trabalhar. E, aliás, esse seu comentário sobre desenvolvimento organizacional vem um gancho para a próxima pergunta. Tanto você, que até explicou, não furou o bloqueio, a Nova que foi te buscar, como o gerente geral atual, vocês vieram de fora da companhia. Então, como vocês mesclam o que se chama de prata da casa com a vinda desse sangue novo? O que buscam quando vão atrás de profissionais fora da companhia? Muito legal essa pergunta, porque o nosso presidente, né, o Alan, ele chegou há 5 anos e meio atrás, mais ou menos. Eu cheguei 1 ano depois. E eu lembro quando ele me foi contratar, ele falou assim para mim, quando eu cheguei 1 ano atrás, eu fiz questão de conversar com a maioria da... Uma das coisas que as pessoas reclamavam muito é que a gente não aproveitava as pratas da casa. A gente ia buscar muita gente fora, né? E ele falou assim para mim, eu tenho um sonho que em algum momento a gente vai contratar um diretor que venha da prata da casa, né? Eu olhei aquilo e falei, uau, que desafio bacana, né?
A gente sempre sonha com isso, né? Poxa, poder promover um diretor e aí a gente vai fazendo uma escadinha de forma que a gente consiga contratar, sei lá, um estagiário. Não foi exatamente assim, mas a gente começou um trabalho em 2016, né? Quando eu cheguei, juntamente com o Alan e os meus pares, para que a gente realmente começasse a desenvolver as pessoas de uma forma efetiva. Nós criamos dois programas de aceleração de desenvolvimento. O terceiro está para lançar agora nesse ano. Um programa que a gente chamou de Evoluir. Esse programa, a função dele era preparar gerentes sêniores para se tornarem diretores. Criamos o segundo programa chamado Germinar, onde a gente tem gerentes de média gerência para se tornarem gerentes sêniores, e agora até o final do ano a gente lança o Semear, onde a gente vai pegar representantes, analistas para se tornarem gerentes. Para fazer a longa história curta, no ano passado a gente bateu essa meta que o Alan me pôs na chegada, e a gente teve o prazer de contratar a doutora Priscila como nossa diretora médica, vindo prata da casa. Ela é parte desse programa Evoluir, então a gente conseguiu equilibrar isso. Se eu falar só em cargos de diretoria, Devaney, 50% hoje do nosso time de diretores vieram prata da casa. Os outros, não são necessariamente os outros 50%, porque a gente tem que fazer um corte entre a gestão do Alan e depois a gestão do Alan, e alguns outros a gente foi buscar no mercado. Daí para baixo, a gente vem fazendo um trabalho muito bacana de aproveitamento das pratas da casa. A gente lançou um programa de trade há 3 anos atrás, né? Então, os nossos reps, não são reps, na verdade, são estagiários que trabalham nas farmácias fazendo um trabalho de criação de awareness lá. E a gente começa a aproveitar daí dessa camada. Então, os estagiários começam a se tornar representantes que a gente consegue virar GD que a gente consegue virar nacionais e por aí vai. Então, hoje a relação entre aproveitamento da pratas da casa e buscar fora, a prata da casa é a prioridade. E eu diria que, assim, 70% das oportunidades que a gente aproveita de dentro de casa. Nós também consideramos importante trazer gente de fora, né? Porque não é só ficar trabalhando a prata da casa, senão a gente perde aquela perspectiva de diversidade e inclusão que eu estava falando. Tem que vir sangue novo, tem que vir ideias novas para que a gente continue crescendo. E aí, respondendo no final da sua pergunta, o que eu busco, né, quando eu vou para fora, basicamente 3 grandes coisas. Uma é que eventualmente a gente vai comprar capability, né, como a gente fala, a gente vai comprar competência técnica, a gente vai comprar competência de liderança. A gente quer também, às vezes, trazer essa questão de diversidade e inclusão para ter olhos frescos, que a gente traga realmente pessoas que possam contribuir de uma forma diferente e também para somar com experiências diferentes do que a gente tem no setor. Então, essa coisa que aconteceu comigo, a gente busca também, de alguma forma, trazer pessoas de setores diferentes para que a gente possa contribuir cada vez mais para o nosso negócio. Acho que é isso. Acredito que hoje boa parte dos funcionários da Novo podem, ainda estão em home office, né? Como nós estamos vendo o Moisés mesmo trabalhando em home office. Vocês pretendem manter essa prática no futuro como escolha em relação ao trabalho presencial no escritório? O que isso muda em termos de liderança e suas competências? Porque eu sei que na farma já se usa o home office, mas é claro que agora ele está disseminado. Então, eu queria ver como é que vai ser o balanço entre a atual situação e quando acabar a pandemia, se o home office vai prevalecer. Uau, essa é a pergunta de alguns milhões de DKK, né? Nossa moeda aqui de coronas dinamarquesas. É assim, Devaney, a gente já começou o trabalho de retorno. Eu estou no escritório hoje. Aqui é o escritório da Novo já. Nós estamos fazendo uma volta de forma gradual e voluntária, tá? Então, 30% do nosso efetivo é permitido, mas tem um caráter de voluntariado aí. Então,
nós estamos fazendo isso para preservar a saúde dos nossos funcionários. A gente vem discutindo muito internamente e também externamente, tenho falado com colegas do mercado, não só de farma, né, mas também de outros setores. Nós vamos ser ainda uma companhia predominantemente presencial, né? A Novo, não acredito que a gente vai fazer uma mudança para 100% virtual. Eu acho que a gente vai dar mais flexibilidade, né? A gente trabalhava antes da pandemia num sistema ad hoc, então quando o funcionário precisava fazer o home office, ele conversava com o seu líder e tirava esse dia. Então a gente vai incentivar mais, que as pessoas façam mais, que elas tenham liberdade para fazer home office, mas nós não vamos para um modelo 100% trabalhando de casa. Eu sei que algumas empresas estão discutindo não ter escritório, ter outras formas de escritório. Acho que na Novo a gente não vai para esse modelo. Por outro lado, a gente também vai oferecer outras práticas de flexibilidade, né? Então, poder entrar mais tarde, poder fazer eventualmente um break de carreira. Nós começamos a discutir um pouco esses temas dentro da Novo e em breve a gente deve anunciar algumas novas práticas do ponto de vista de flexibilidade. Acho que o Covid mostra para a gente que é possível sim trabalhar remotamente, é possível sim manter o trabalho sendo super bem feito de casa e nós queremos dar mais flexibilidade para os nossos funcionários. Do ponto de vista de liderança, que você perguntou, né, quais competências que o líder ganha nesse novo contexto, eu não gosto muito de fazer futurologia, sabe? Tipo, eu gosto de trabalhar com fatos e dados, mas claro que tem algumas coisas que vão acontecendo e você já vai vendo que tem algumas competências que vão ser necessárias para o líder ali na pós-pandemia. Uma das coisas que a gente pode falar, eu acho que é essa capacidade de administrar remotamente. Quem nunca teve essa oportunidade, talvez, não sei se você já teve, a gente sabe quanto é difícil, né, Devaney? Eu já tive, por exemplo, uma posição onde eu tinha 6 fábricas ao redor do Brasil inteiro. Então, fazer gestão remota não é muito fácil, mas a gente já conseguiu lançar uma cartilha na força de vendas falando como que deve ser conduzido o trabalho remoto, quais são os cuidados que eles devem ter, como que eles conduzem as conversas e por aí vai. Então, ganhar essa capability de fazer gestão remota, essa é uma das competências que definitivamente os nossos líderes, num futuro bem breve, eu não diria nem futuro, agora, já começa a ter a necessidade de ter. A outra coisa que eu acho que é bem importante é que esse líder comece a ligar o que eu chamo do sexto sentido, né? Quando você está junto com o indivíduo, quando você está trabalhando próximo, é mais fácil de você perceber algumas coisas. Então, acho que o nosso senso de percepção daquilo que precisam os nossos funcionários, ele tem que estar cada vez mais aguçado. E, por fim, acho que uma governança, principalmente ainda nesse momento que nós ainda estamos trabalhando remotamente, ter muito cuidado em planejar e executar, né? Você sabe bem, e acho que a maioria dos colegas hão de concordar comigo, os nossos ciclos normalmente são de 3 meses, né? Os famosos trimestres ou quarters. Agora tem que ser semanal, né? Agora precisa sentar segunda-feira e falar com a equipe quais são os focos da semana, o que a gente precisa entregar, e depois na sexta-feira e na próxima segunda-feira voltar a fazer. Então, essa disciplina de fazer a gestão e fazer o trabalho de gerenciamento daquilo que precisa ser entregue e também accountability, né, de dar responsabilidade para os liderados, eu acho que são pelo menos 3 grandes competências que os líderes no futuro vão precisar trabalhar. Interessantíssimo. Mais uma pergunta. Como você vê a questão das organizações cada vez mais matriciais, onde o gerente geral fica muitas vezes, de certa forma, com o comando da área comercial, ficando chamado back-office, inclusive recursos humanos, em dotted line para ele. Isso funciona na Novo ou
ou não tem acontecido? Legal. Eu acho ainda, talvez até voltando um pouco naquela pergunta que você me fez de comparar setores, eu ainda acho o movimento tímido em farma, né? Eu conheço poucas farmas que ainda têm essa estrutura, que está indo para essa estrutura matricial. Mas, como eu falei também na resposta anterior, eu estou vendo o movimento de globalização do back-office. Recursos humanos, na Novo, está passando por isso agora, né? A gente está indo para aquele modelo de shared services, business partner e centros de expertise. Eu não vejo com muito bons olhos. Eu acho que o PM tem que ser responsável por tudo. Eu acho que o solid line para o GM ele é fundamental. Na Nova a gente continua assim, né? Então todas as funções ainda continuam respondendo sólido para o GM, mas eu não sei realmente por quanto tempo. De novo, eu acredito muito nesse modelo onde o GM tem que estar 100% responsável. Não entra muito na minha cabeça que uma pessoa sentada muito distante da localidade consegue entender e unificar coisas para o globo, né? Uns 15, 20 anos atrás, acho que quando a gente começou a falar em globalização, era muito legal do ponto de vista de ter pontos comuns ou soluções comuns ao redor do globo. Mas hoje em dia, eu começo a ver a necessidade de novo de você olhar. Será que uma coisa que funciona no Brasil funciona na Índia? Né? Será que uma coisa que funciona na Dinamarca funciona no Peru? Será que uma coisa que funciona nos Estados Unidos funciona no Paraguai? Eu acho que não. Acho que tem algumas coisas que sim são commodity, né? Por exemplo, vamos falar da minha área. Fazer folha de pagamento, cada país tem as suas especificidades, mas assim, executar a folha é um trabalho relativamente commodity, né? Mas quando eu falo de desenvolvimento de liderança, quando eu falo de cultura, quando eu falo de diversidade e inclusão, quando eu falo de estratégia, eu tenho que olhar localmente. Então, eu acho que ainda a gente precisa voltar nesse modelo, né, ou não ir para esse modelo e dar cada vez mais autonomia para o GM gerenciar todas as funções. É um pouco do que eu... Realmente. Não poderíamos deixar de perguntar quais são as práticas e responsabilidades sociais da Novo, globais e localmente. Bacana. Você sabe que a responsabilidade social está dentro do nosso triple bottom line, né? Então, é uma responsabilidade da companhia. A gente também vem crescendo ao longo do tempo. Nós não estamos ainda no nível que a gente gostaria de estar em termos de responsabilidade social, mas a gente tem um grupo chamado Take Action na Novo, local, e dentro desse grupo tem um comitê. Então, funcionários da área de vendas, da área de escritório, a gente se reúne mensalmente e discute ações de responsabilidade social ao longo. A gente a gente faz um trabalho de patrocínio de uma comunidade em Atibaia, próximo a Atibaia, e a gente já fez várias ações lá, desde levar teste de glicemia, desde levar cestas básicas, desde levar uma série de soluções para a comunidade. E uma coisa que a gente vem fazendo assim, a cada ano a gente volta, porque a gente sabe que esses problemas sociais não adianta você ir lá e dar uma ajuda e de repente nunca mais aparecer. Então nós temos poucas ações, mas eu acho que boas ações. A gente trabalha também com as campanhas agasalho, campanha de cestas básicas. Agora, no Covid, a gente fez um processo de doação bastante importante e a gente conseguiu doar máscaras, a gente conseguiu doar cestas básicas e ajudar as comunidades que dependem, principalmente onde estão os nossos pacientes com diabetes, que é o nosso foco de atuação. E um outro trabalho que é um pouco mais
voltado para o negócio, programas de conscientização das patologias que a gente cuida, né? Então, a gente lançou o projeto Glica Melica, ensinando os pacientes de diabetes a como lidar com diabetes. Se vocês colocarem isso no YouTube, vai ver essas propagandas lá. Quem vê diabetes não vê coração, é outra campanha bacana que a gente trabalhou também ensinando o risco cardiovascular que a gente tem para pacientes diabéticos, né? Muitas vezes as pessoas cuidam só da doença, mas esquecem dessa parte importante, desse órgão tão importante, e a gente criou essa perspectiva para as pessoas. E a última, acho que a saúde não se pesa. Nossa campanha é voltada também a criar uma consciência maior sobre a questão de obesidade, dizendo que a obesidade não é uma questão só de estética, e muito pelo contrário, é uma questão que a gente entende como uma doença e precisa ser tratada. Então, acho que esses são alguns exemplos que a gente tem localmente. Globalmente, a gente tem também uma série de outras atividades. Take Action é uma solução global. Tem o time Novo Nordisk, que trabalha fortemente também com ações nesse sentido. E, de novo, agora na Covid, a gente fez uma série de atividades. Uma que também a gente fez recentemente, ajudando a saúde, provendo medicamentos para pessoas lá nos Estados Unidos que precisavam do tratamento em relação aos nossos produtos. Então, acho que esses são alguns dos exemplos que a gente vem fazendo. De novo, a gente tem muito a fazer. Você sabe que isso demanda investimento, demanda tempo, mas timidamente a gente vai conseguindo agregar dentro da nossa sociedade, e a gente quer investir ainda muito mais para o futuro. Obrigado, Moisés, excelente. Foi muito bom ver as práticas de recursos humanos e desenvolvimento organizacional da Novo, uma companhia realmente de ponta, muitos aspectos. Farma já é um mercado inovador em termos de algumas práticas, mas vocês claramente estão indo no caminho da ponta do segmento. Algumas coisas que eu vi aí, práticas flexíveis de benefícios e programas de carreira, excelente. Muito obrigado por participar desse Rogers Talks e até a próxima. Obrigado, Evanei, foi um prazer. Estou sempre à disposição, espero ter contribuído de alguma forma e vou estar acompanhando o canal também para aprender com os outros colegas. Muito obrigado. Até mais, então. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.